E aí, pessoal, então vamos falar um pouco sobre as candles, né, que são as velas. O que seriam essas misteriosas velas? A vela nada mais, nada menos do que o indicador de preço do ativo. Então, aqui a gente sabe, delimitado há algum tempo, por exemplo, aqui tá no período de uma semana, então cada vela dessa vai valer uma semana, tá? Se eu alterar aqui, ó, aqui no TrenderView, vamos botar um dia, significa que cada vela dessa vai valer um dia. Então eu sei, em determinada hora daquele dia, qual estava o preço, se estava em alta, se estava em baixa, como que está o corpo da vela, etc. e tal. Ó, a gente pode botar a vela de até um segundo até um mês, né? De um mês a um segundo, a gente pode alternar. Então a gente vai usar muito para fazer estratégias de price action e estratégias gráficas também. Então, ainda falando de velas, né? Nas velas verdes é quando a tendência está em alta e as velas vermelhas quando a tendência está de baixa. Aqui a gente vê melhor isso, ó. Quando o preço está subindo, tem mais velas verdes, né? Quando o preço está descendo, a vela está vermelha, ok? Então aqui, ó, novamente falando do corpo da vela, a abertura da vela, quando a vela está verde, ou seja, uma vela de alta, então a abertura dela é na parte inferior do corpo e o fechamento é na parte superior, tá? O mínimo é aqui essa sombra, que foi o preço mínimo que aquele ativo chegou, ou o máximo é aqui nesse paviozinho aqui, tá? O que significa isso? Digamos que a vela abriu aqui em $10, né? Então, ela abriu em $10, ela baixou até $8, né? Então, ela veio até aqui. Depois, ela voltou, corrigiu, alcançou aqui $22 e depois voltou e fechou aqui, ó. Digamos que ela seja uma vela de uma hora. Depois de uma hora ela abriu, depois de uma hora ela vai fechar e ela fechou aqui, né? Então essa é o corpo, a abertura do corpo real da vela, e essa daqui é o fechamento do corpo real daquela uma hora. Esses pavios aqui é só sombra, é até onde é o mínimo que ela chegou ou o máximo que ela chegou. Aqui é o preço de abertura e aqui é o preço de fechamento. Espero que vocês tenham entendido. A vela de tendência de baixa, ela é a mesma coisa ao contrário. Então ela vai abrir na parte aqui superior, né, porque o preço está descendo, e ela vai fechar na parte inferior, tá? O mínimo do preço que ela pode chegar aqui, esse paviozinho, e o máximo é esse paviozinho aqui de subida. Espero que vocês entendam mais na prática. Vou explicar bem detalhadamente aqui para não ter sombra de dúvida nessa velinha aqui, ó. Por exemplo, o martelinho que está formando aqui. Então, aqui, aqui é nessa vela aqui que já foi contada. Então, é uma vela diária, ó, esse aqui é o dia, né? Aqui a gente vê o período, é uma vela diária. Então, essa penúltima vela aqui, ela abriu, onde é que ela abriu? Se é uma vela vermelha, significa que é uma vela de baixa. Então, ela abriu o preço aqui, porque a anterior fechou aqui assim. Então, ela abriu aqui. Então, ela pode ter subido o preço até aqui, ó, né? E depois ela voltou, corrigiu até aqui, ó, tá vendo esse pavio da vela? Ela voltou e fechou aqui. Então, no período de um dia, ela abriu aqui e fechou aqui. Isso é o mais importante para vocês entenderem, tá? E essas sombras aqui foi
o mínimo que ela alcançou e aqui foi o máximo que ela alcançou. Vamos ver uma vela de alta. Essa vela de alta aqui, ó, essa daqui, essa última verdinha aqui. Então, onde é que ela abriu? Ela abriu, a vela de alta abre embaixo, né? Porque o preço está subindo. Então, ela abriu aqui. Então, ela abriu aqui, ela corrigiu até aqui. Então, ela, quando eu falo corrigiu, é que ela desceu, né? A mínima que ela teve foi aqui, né? Nesse período dessa vela. A mínima foi aqui. Depois ela chegou, teve uma máxima que ela chegou até esse período aqui. Depois ela corrigiu e aqui ela fechou. Então, ela abriu aqui e fechou aqui, nesse preço aqui. Entenderam? Eu acho que agora deu para visualizar melhor, né? Eu não opero velas, né? A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, eu não gosto de operar velas no mercado volátil como é o de cripto, né? Então, eu vou ensinar para vocês dois padrões de velas somente. O primeiro é o martelo, então ele é um corpo pequeno no topo da figura e uma sombra comprida, né? É essa figura aqui. Então, o martelo, geralmente ele vem de uma sequência de baixa, uma tendência de baixa, ela está vindo, baixou o preço, então vai dar aqui, ó, corpo pequeno no superior e um pavio um pavio comprido, uma sombra grande na parte inferior, e daí ele vai reverter a tendência para alta. Deu para entender? Ficou bem claro, né? E o outro padrão que temos é a estrela cadente. Então, a estrela cadente ela tem um corpo pequeno na parte inferior e a sombra longa na parte superior. E é como se fosse uma estrela cadente mesmo, aqui ó, você vê no gráfico caindo. Então, ela vem de uma tendência de alta e daí a estrela cadente vai indicar uma tendência de baixa, né? Então, são só esses dois padrões de vela que eu uso na minha análise gráfica. Então eu vou ensinar para vocês somente o que eu uso e o que eu creio que dá certo. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça para vocês, entende? Então eu vou mostrar só esses dois padrões de vela que são os que eu utilizo de vez em quando, mas eu não penso muito em vela, né? Eu faço dois tipos de análise, uma fundamental, né, de analisar os projetos, o fundamento daquele projeto. E a outra análise é a análise gráfica usando price action e indicadores, tá? Eu não uso vela, só esses dois casos de vez em quando eu olho para rompimento de tendência, ok? Então para vela é isso aí, galera.